nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele me deu uma palavra. Aleluia. E aqui eu quero entregar, aleluia, a palavra a qual o Senhor, Ele me entregou para você. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Que vai dizer assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Aleluia. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa de pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, 4 em cada grupo para guardá-lo. Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Você vê aqui que Herodes, ele começa a perseguir a igreja do Senhor. E ele manda matar a espada Tiago, irmão de João. Só que ao fazer isso, o que acontece? Acontece que Herodes, ele desperta a igreja do Senhor. Aleluia. Você vê que a igreja continuava orando com fervor por Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda perseguição, ela vai gerar posicionamento da igreja. Quando a igreja ela é perseguida, aleluia, o povo se levanta, o povo se une. E aqui nós vemos que ele começa a perseguir, que ele mata Tiago, e o mesmo ele quer fazer com Pedro, aleluia, manda prender. E tudo isso por quê? Porque os judeus gostaram do que ele fez. Então ele estava fazendo para satisfazer a vontade daqueles que gostaram. Só que iria acontecer algo muito surpreendente, porque tem pessoas que acham, aleluia, que faz com um e vai fazer com você e tá tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eles fizeram com Tiago, o que Herodes fez com Tiago, ele não ia fazer, aleluia, com Pedro. Aleluia. Por quê? Porque existia uma igreja que se posicionou e estava orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer no versículo 6, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso, com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guarda de vigia nos portões da cadeia. De repente aparece um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Você vê aqui, na noite antes, ou seja, num dia anterior, aleluia, o Senhor ali envia um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo aparece para Pedro. E ali ele estava o quê? Ele estava preso. Preso a quê? A correntes. Louvado seja o nome do Senhor. As mãos estavam presas, mas ali o anjo solta. Aleluia. E eu quero dizer para você algo da parte do Senhor. Tudo aquilo que o inimigo usou para lhe prender, tudo aquilo que o inimigo usou para tentar lhe paralisar, o Senhor está dando ordem nesta noite para que, aleluia, seja solto o que te prende, seja solto o que te aprisiona. Talvez, aleluia, se levantou contra você um Herodes lhe perseguindo, um Herodes querendo parar, aleluia, você. Mas eu quero dizer para ti, quando você se posiciona, quando você ora, quando você jejuma, ainda que a ameaça seja grande, nós temos um Deus que peleja, aleluia, por nós.
E o Senhor, ele vai pelejar por você. O Senhor, ele vai entrar na causa por você. Aleluia. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. O engraçado é que tinha guardas de vigia no portão da cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha 2 soldados. Aleluia. Preso com correntes. Só que quando o Senhor quer liberar as nossas vidas, não tem corrente, não tem vigia, não tem nada que impeça. Talvez você esteja lutando contra questões que se levantou, prendendo, aleluia, o que era para estar solto. Talvez você esteja lutando com, aleluia, pessoas que esteja bloqueando, aleluia, aquilo que era para ser, aleluia, vindo com facilidade, para chegar com facilidade até você. Mas eu quero te dizer que existe ordem de Deus, aleluia, ao teu respeito. E esta ordem que o Senhor está mandando é para que tudo que carrega o teu nome, louvado seja o nome do Senhor, seja solto. E quando o Senhor começar a fazer, quando o Senhor começar a operar, você vai ficar como quem sonha. Aleluia. Porque quando Deus entra dentro da causa, ele entra dentro da situação para mudar e para transformar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha posto de guarda, tinha portões, aleluia. Mas eles iriam passar. Porque quem estava diante de Pedro, aleluia, era o Senhor, ele iria passar. Talvez se levante barreiras e dificuldades na tua vida. Mas o Senhor manda dizer para você, você vai passar. Eu não sei o que se levantou, mas o Senhor te diz aqui hoje, você vai sair de dentro dessa situação. Você vai passar. O Senhor vai tirar você de dentro daquilo que te prende, de dentro daquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem te amarrado, seja espiritual, aleluia, seja físico. O Senhor vai quebrar essas correntes e o Senhor te dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui Pedro dentro de uma prisão. Aleluia. Mas Pedro, ele não estava desesperado. O Senhor manda dizer para você, não se desespere. Aleluia. Não se desespere. Porque eu sou Deus, que pego o que era para ser morto e transformo em vida, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 12. Aleluia. Versículo 9. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Você vê que foi tão poderoso, aleluia, o que estava acontecendo, que de fato ele não sabia se era real. É aonde entra o quê? É aonde entra o Salmo 126. Que quando o Senhor faz, ele nos deixa como quem sonha. Ele não sabia se de fato estava acontecendo ou se era uma visão. Aleluia. Só que o que é que acontece? Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda. E chegando ao portão de ferro, tinha o primeiro obstáculo, tinha o segundo obstáculo. E quando a gente pensa que não tem mais nada para nós passar, aí lá vem o quê? Um portão de ferro. Aleluia. Mas o Deus que tinha livrado, aleluia, Pedro do primeiro e do segundo obstáculo não ia deixar, aleluia, o portão de ferro ser um empecilho. Você tem que entender que se Deus esteve contigo até agora, aleluia, o Senhor vai fazer acontecer. Deus não deixa nada pela metade. Qual era o sentido de Deus ali ter mandado um anjo ter livrado
Pedro do primeiro posto, do segundo posto, e agora deixar Pedro ali, de jeito nenhum. O Deus que começou, aleluia, a obra é fiel para quê? Para concluir. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você que o Deus que começou a obra na tua vida, ele é fiel para terminar. Então descansa o teu coração, porque se levantou, aleluia, uma situação e tu venceu, se levantou outra situação e tu venceu, não é agora, aleluia, que tu não vai vencer. O Senhor está dizendo, assim como tu venceu as demais, tu também vencerá essa. Oh, rabaraba sobre de aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando, aleluia, por uma rua. E de repente o anjo foi embora. Você está vendo que agora existe um mistério aqui. Aleluia, o portão se abre o que sozinho, porque tem coisa que nós precisa da mão de alguém, né? Tem coisa que a gente precisa que alguém faça, tem coisa que a gente precisa que alguém se mexa, tem coisa que a gente precisa que alguém dê a mão. Mas quando o Senhor quer que as coisas aconteçam sem ajuda de ninguém, as coisas acontecem. Se abriu sozinho, o efatá de Deus se manifestou. Então eu quero te dizer algo da parte de Deus, com gente ou sem gente, o que tem para acontecer na tua vida, o que tem para acontecer na tua história, vai acontecer. Ai, dereba sobre calabas. Por que tu se preocupa? Abriu sozinho. Aleluia. Tem coisas, aleluia, que precisa do homem, mas tem coisa que o próprio Deus faz. Aleluia. Era um portão de ferro. Era um portão que fechava. Era um portão que trancava. Ele precisava sair dali. Ele precisava de passagem. E o Senhor abre o que está fechado para dar, aleluia, passagem. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor me diz? Aleluia. Eu abro o que está fechado na tua vida. Sobre de calama. Para dar passagem ao que precisa. Aleluia. Para fazer tu caminhar. Arabarra sobre calabas. Para fazer tu avançar. Herodes pensava que ia fazer o mesmo com Pedro. Aleluia. Ele pensava, aleluia, que ele iria acabar com ele. Mas eu quero te dizer, aleluia, Deus vai frustrar os planos do teu adversário. Deus vai frustrar os planos do teu inimigo. Se eles pensam que iria acabar com você, se eles pensam, aleluia, que iria lhe parar, aleluia, que eles pensam que eles iriam de alguma forma lhe prender, eles estão muito enganados. Porque a ordem para a tua vida hoje é ordem de liberação. A ordem para a tua vida hoje é ordem de avanço. E o Senhor está dizendo, vai avançar. O Senhor está dizendo, aleluia, vai ser liberado. Não tem corrente, não tem prisão, não tem porta fechada. Aleluia, que fique, aleluia, fechada diante da minha vontade. Quando eu mando abrir, abre. Quando eu mando, aleluia, acontecer, acontece. Oh, rabarra sobre de calaba. Existe ordem sendo dada ao teu respeito aqui hoje. Existe ordem sendo dada aqui ao teu respeito hoje. Aleluia. E o interessante de tudo, que dentro desse contexto aqui, aleluia, foram muitos, aleluia, foram portões abertos. Tinha o portão da cadeia, aleluia. E tinha o portão grande de ferro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas áreas trancadas na tua vida. Tem muitas áreas fechadas na tua vida. Mas o Senhor manda dizer para você
que ele é Deus. Aleluia, que vai abrir o que está fechado. O Senhor manda dizer que vai abrir o que está fechado. Que ele é Deus que faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que vêm para você e elas pertencem a ti. Então tome cuidado, porque muitas das vezes nós perdemos oportunidades, nós perdemos portas, porque não vigiamos, porque muitas das vezes não entendemos. Aleluia, o inimigo ele ataca e ele traz, aleluia, situações para que nós venhamos ficar desapercebidas dentro daquilo que Deus está fazendo, para tentar confundir, para tentar ali de alguma forma fazer com que nós não venhamos receber aquilo que é direcionado a nós. E o inimigo ele está usando esses últimos tempos muito isso, deixando o povo desapercebido. Sinais, aleluia, portas, aleluia, muitas pessoas têm perdido, aleluia, porque não têm entendido o que o Senhor está mostrando, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está abrindo. Então o Senhor manda dizer para ti, fique atenta, aleluia, fique vigilante, para que você, aleluia, receba o que eu vou trazer, direcionado para ti, sobre calabás. Porque o Senhor diz assim, eu vou trazer, aleluia, o que é direcionado para você, o que é direcionado para você, Deus vai trazer. Aleluia, o que é para ser teu, o que é para tuas mãos, o Senhor, aleluia, vai trazer. E não fale antes da hora, aleluia, não fale antes de se concretizar. Tem pessoas, aleluia, que falam antes da hora. Quando tá para acontecer, ainda não aconteceu, abre a boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem pessoas que não estão no mesmo espírito. Tem pessoas que não estão na mesma torcida. Então deixa concretizar, deixa acontecer. Depois que concretizar, depois que acontecer, aí sim você fala, aí sim você diz, aleluia. Se Deus tocar no seu coração também para ser dito, porque tem coisas que Deus nem quer que a gente fale. Tem coisas que o Senhor faz e quer que fique só entre a gente e Ele. Então, aprenda a ouvir, aleluia, os comandos do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, aleluia, que Pedro, ele demora a entender o que estava acontecendo com ele. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que nós não compreendemos imediatamente. Versículo 12, aleluia, de Atos dos Apóstolos, aleluia. Versículo 12, Atos 12, versículo 12, vai dizer, quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam lá, reunidas, orando. Quando Pedro que entende, aleluia, porque tem coisas que muitas das vezes a gente não entende no momento, a gente não entende na hora. E nós queremos o quê? Nós queremos estar, aleluia, a par de tudo. Nós queremos entender tudo. Nós queremos compreender tudo. E muitas das vezes nós não vamos compreender naquele momento. Mas depois, o que é preciso que nós venha compreender, o próprio Senhor nos revela, o próprio Senhor nos mostra. E ali, aleluia, quando ele entendeu o que havia acontecido, ele vai para a casa da Dona Maria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinha um endereço específico para ele ir, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo estava ali orando, ele bate na porta. Ao bater na porta, a empregada, aleluia, chamada Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Você vê aqui, aleluia, que
A oportunidade, ela chega até a empregada. Ela reconhece a voz de Pedro, mas ela não abre a porta. Não adianta você reconhecer e não abrir. Não adianta você reconhecer e não agir. Tem pessoas que estão perdendo a oportunidade porque não estão agindo, porque não estão se posicionando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Aleluia! Ela vai contar, no versículo 15 diz, e eles disseram, você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Você tá vendo? Da lei deles não entender, aleluia, da lei deles não entender, eles ainda diz, aleluia, que ela estava maluca. Louvado seja o nome do Senhor. Seria muito mais fácil se ela tivesse abrido a porta, ele tivesse passado pela porta, ou seja, a concretização, e eles estivessem ali vendo com os próprios olhos. Olha que eles estavam orando, mas isso não significa que, aleluia, pessoas que estão no mesmo ambiente estarão com a mesma visão e com o mesmo propósito. Tem gente que estão no mesmo ambiente, mas não está na mesma visão e não está no mesmo propósito. Estava orando para Pedro, aleluia, estava clamando por Pedro que estava preso, aleluia, mas não estava ali crendo, aleluia, que de fato era Pedro que já estava livre. Tem gente que vai orar pela tua causa, mas não vai crer que Deus vai fazer, você está entendendo? Tem gente que vai orar por você. Tem gente que vai orar com você. Aleluia, mas não vai crer que Deus, aleluia, vai fazer, vai duvidar e ainda vai chamar você de quê? De doida. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Aleluia. Finalmente eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram assustados. Finalmente eles abrem a porta. Aí o que acontece? Eles ficam surpresos. O que acontece? Eles ficam de queixo caído. Fica assustado. Tem gente que duvida tanto do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Que vai ficar assustado com aquilo que Deus, ele vai operar. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, tem muitos que não crê, tem muitos que duvidam, mas porém é o Senhor. Vou fazer com que, aleluia, eles vejam com os próprios olhos. Aqueles que duvidaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fez um sinal com a mão para que ficasse quietos e contou que o Senhor o tinha tirado da prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor manda dizer para você. Aleluia. Tem pessoas que ficarão surpresas. Tem pessoas que ficarão de boca aberta com aquilo. Aleluia, que eu vou fazer na tua vida. Muitos estavam esperando só a notícia. Aleluia. Só que na noite anterior, aleluia, o Senhor fez o que ninguém esperava. Sabe o que o Senhor diz para ti? Eu vou fazer o que ninguém espera. Eu vou entrar aonde ninguém entra. Aleluia. Eu vou começar a transformar aquilo que para muitos é impossível. O anjo visitou o quê? A prisão. Tem lugares, aleluia, que Deus vai visitar por amor a você. O Senhor vai visitar por amor a ti. Aleluia. O Senhor quebrará grilhões. O Senhor quebrará cadeias. E tudo aquilo que, aleluia, está preso será solto. Eles prenderam quem o Senhor queria solto. Eles queriam acabar com a vida de quem o Senhor, aleluia, queria vivo. Eu quero dizer para você, o que tramaram para tocar em você, o que tramaram para tocar em você, não vai tocar porque Deus não vai deixar. Aleluia. O Senhor manda dizer para ti, eu paro. O Senhor manda dizer para ti, eu paro. Aleluia. Tem coisas que não vão ser levadas à frente.
Eu vou parar no meio do caminho. Aleluia. Aqueles que estão levando caos e situações vão retroceder, diz o Senhor. Porque eu sou Deus que faço. Aleluia. Voltarem. Oriarabá sobre calabás. Assim diz o Senhor, tem coisas que eu faço voltar. Tem coisas que eu faço voltar, vão retroceder. O Senhor manda dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem algo que estavam, aleluia, que estava sendo levado adiante. Mas o Senhor vai fazer, aleluia, voltar atrás. Tem alguém que vai se arrepender, aleluia, sobre uma questão que foi levantada. Preste atenção. O Senhor vai fazer com que, aleluia, volte atrás, retroceda. Não leve adiante, aleluia, porque o Senhor manda dizer para ti: vou eu colocar por terra, vou eu anular, aleluia, vou eu fazer. Para ti pode até ser impossível, mas eu estou visitando, aleluia, eu estou visitando. Eu sou o Deus que visito a causa. Eu sou o Deus, aleluia, que cancela o que precisa ser cancelado. Eu vou operar, diz o Senhor. Você está entendendo o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai operar. Aleluia. Eu via, irmãos e irmãs, era como se fosse uma prisão. E nessa prisão eu via como se fosse correntes. Muitas correntes. E essas correntes, elas estavam entrelaçadas em alguns papéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses papéis, aleluia, representa causas, vitórias. E essas correntes estavam amarradas. E o Senhor, ele falava ao meu coração que tinha muita coisa que era para ter sido já liberada e não foi liberada. Tinha muita coisa que já era para ter acontecido e não aconteceu. E eu via as prisões, a cadeia, e ali dentro. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, aleluia, ele está quebrando todas essas cadeias que prende o que é teu, aleluia, que amarra o que é teu, aleluia, que bloqueia o que é teu de chegar até ti, aleluia, trazendo dificuldade para a tua vida. E o Senhor me mostra que sobre ti está um peso, oriarabá sobre cai. Está um fardo muito grande de camanarraçou. É como se, aleluia, tu estivesse dentro de um processo e este processo é como se ele estivesse na tua mente atrasado. Ou seja, é como se tu não conseguisse mais sair de dentro da situação. E se tu saísse de dentro da situação, era como se não desse mais tempo para você, na sua mente. Só que o Senhor diz que todo o atraso, aleluia, da tua vida, que tudo aquilo que vem, para tentar impedir o que é teu de chegar até você. O Senhor está colocando por terra. Sabe o que é que o Senhor me mostrava? Não tem um relógio e você volta às horas do relógio? Volta, atrasa.
Era exatamente essa visão que o Senhor me dava. Um relógio e as horas sempre ali sendo atrasadas. E tem pessoas que elas estão assim espiritualmente. Só que o Senhor manda dizer para você que Ele assume o controle. Que Ele assume o governo. E aquilo que estava atrasado na tua vida. Aleluia. Vai ser desatrasado. Aquilo que veio para te puxar para trás. Aquilo que veio para te parar. Como forma de atraso. O Senhor está dizendo que Ele está colocando por terra hoje. E neste momento eu vejo o relógio que estava, aleluia, as horas voltando para trás, voltando a funcionar perfeitamente. Tu crê? Sobre de calabahas. Oriamanaha sub de kemenehas. Eu também vejo sobre calabahas. E eu estou aqui para entregar o que Deus manda. Eu vejo o Senhor, aleluia, te desprendendo, aleluia, de vários elásticos. O que é isso? Aleluia, pastora Jéssica. Era como se fosse uma pessoa de costa e tivesse vários elásticos, fiozinhos ligados nas costas dela, que dificultasse, aleluia, o caminhar, o processo, aleluia. E eu vejo o Senhor te desligando disso. Eu vejo o Senhor te desligando de algo que te puxava, de algo que te prendia, de algo que era relacionado a algo que tinha passado. Oh, rabarabassubre de kemenehas. Precisava o Senhor fazer isso. Aleluia. E o Senhor está fazendo hoje. Tu crê? O Senhor está fazendo hoje isso. Aleluia. E a partir de agora, aleluia, você não carrega atrasos na tua vida. Você não carrega atraso na sua vida. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar tudo que Deus está mandando, igreja. Vocês me deixam entregar, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem, aleluia, uma história. Preste atenção, tem uma história que o diabo quis manchar. Eu via como se fosse um papel. Aleluia. E esse papel, não tem quando você vai escrever e você acaba manchando o papel. Aleluia. Eu via como se fosse um papel e ele estava manchado. E o Senhor falava ao meu coração: quiseram manchar a tua história. Quiseram, aleluia, manchar a tua história. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, eu, o Senhor, te justificarei.
E eu vou escrever uma nova história para a tua vida. Você não é motivo de vergonha. Não. Tu disse, Senhor, olha para mim. Se ainda tem jeito. E o Senhor manda dizer para você, eu estou olhando para você hoje. Eu estou te vendo. E tem jeito sim. Não vai acabar, aleluia, desse jeito. Você disse assim, sou desprezada. Sou vomitada pela minha própria família. Fui rejeitada desde sempre. Arabarra sobre Anaideia. E aonde eu chego, aleluia, as coisas se repetem. E o Senhor manda dizer para você, eu estou escrevendo. O Senhor manda dizer para você, eu estou escrevendo. Escrevendo uma nova história. Aleluia, porque o que era vergonha, eu, o Senhor, vou transformar em honra. Aleluia, eu, o Senhor, vou transformar em honra. E o Senhor diz para ti, aleluia, que Ele tem honra para tu viver aqui. Ele tem honra para tu viver aqui. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem coisas que serão anunciadas na tua vida que tu ainda nem sabe. Tem coisas que acontecerão na tua história que tu ainda nem sabe. Aramanduia sébria. Tu não precisa se mudar por causa da vergonha, não. Ah, eu queria ir para um canto que ninguém me conhecesse. Renega rachebre arabahas. Não por causa disso. Se você tiver que sair, sairá honrada. O Senhor manda dizer para você que Ele não tem portas do fundo para você sair, não. É pela porta da frente. Se ninguém soubesse quem eu sou, da minha história. O Senhor diz, quem diz que tu precisa fugir? Aramandu remicase. Tua história vai ser transformada em um testemunho muito grande. Porque quem te viu hoje, quando te vê vivendo tudo o que eu tenho para a tua vida, aleluia, se lembrará. O Senhor diz para ti, vou mudar o teu status. Presta atenção que eu vou entregar o que Deus está mandando. O Senhor diz para ti, vou mudar o teu status. Tu crê? Vou mudar as tuas condições. A tua forma de viver. Até a tua moradia. Rabacadias obrana. O Senhor diz para ti, o teu pé entrará dentro, aleluia,
do condomínio. Vou colocar na tua mão a chave do transporte. Araia rassoube de quêmia. Porque para ti é muito difícil. Porque hoje tu não tem? Porque tu olha para a tua conta bancária? Eu não preciso da tua conta bancária. Obedeça. Escute e obedeça. Porque o pouco eu transformo em muito. E arrasou precário. O pouco eu transformo em muito, tá tu entendendo? Eu multiplico. Eu te darei estratégia. Eu abrirei a tua mente. Porque eu te levanto como empresária. Mas eu não sou empresária. Eu não tô, aleluia, profetizando para quem é, não. Tô dizendo para você que ainda não é. Eu te levanto como empresária. Mas eu não tenho nada, se preocupe não. Você se lembrará desse dia. Porque o Senhor diz para ti. Eu te entreguei faz tempo. E eu começarei a cumprir na tua vida e na tua história. Tu se questiona de como vai ser, de como vai acontecer. Eu, o Senhor, é quem abro. Eu, o Senhor, é quem mando chuva na terra seca. A terra não está seca? Mas vai ter chuva. Ora barra soube de kemenerras. Rimanduia soube de cá. Estou eu no controle. Estou eu assumindo a situação. Arabai de kemenerras. Porque eu sou o Senhor que velo para cumprir a minha palavra. Faz tanto tempo que a promessa foi feita a você. E você acha que eu me esqueci dela? De jeito nenhum. O teu estado vai ser mudado. Aleluia. Porque Deus vai transformar. Há uma unção que se multiplica, de multiplicação na tua vida. É como se fosse um transbordo, sabe? Aleluia. É como se um copo ele estivesse cheio. Aleluia. Só que ele nunca se esvazia, por mais que tire. A água dele nunca se esvazia, ele está sempre cheio ali, transbordando. É esta unção que está sobre a tua vida. Oriarabaraba soube de kemenerras. O Senhor diz para ti, aleluia, não se preocupe com nada. Eu tô cuidando. O Senhor diz assim, eu tô cuidando. Tu sabe que toda vida, quando tem algo para acontecer, sempre tem uma guerra interna que se levanta contra ti. Tu já sabe o que tá vindo. Anaria soube de québia. Eu vejo como se fosse uma transição. Aí deria soube de camaná. Eu vejo como se fosse uma transição. Aleluia, de mudança, sabe?
Arabacaia sobre derrémia. E amando e assou, e o Senhor está dizendo só assim, confia. Hanagai de braço meneha. Não tenha medo, só confia. Não se assusta, só confia. Porque é o tempo. Está muito forte aqui, igreja. Que Deus está mostrando. Eu vejo como se fosse um jardim enorme. Eu vejo muitas borboletas, eu vejo pássaros voando, pássaros, aleluia, beija-flor, harabaxerianai, tequema, soube, derra. E esta remantocaia, subderra, essa transição que está acontecendo. E muitas das vezes nós não entendemos. Por quê? Porque estamos focando só dentro das questões e situações que têm se levantado. E é junto para dentro dessa transição que Deus está nos colocando. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, confia. Aleluia. Eu estou te tirando da estação da chuva e te levando para a estação das flores. Eu sei que as noites de choro intensa, aleluia, o céu nublado que você viveu por muito tempo, está se abrindo em um lindo céu azul. Podes tu contemplar o céu se abrindo, remantocaia-sé. Eu quero que tu contemple o céu fechado, sabe, parecendo aquele temporal que vai cair aquela chuva imensa e de repente tudo muda em um piscar de olho e começa a se abrir o sol. Harabai de kemanara sol yehas. E o Senhor, Ele está dizendo, é a transição. O Senhor está dizendo, é a transição. Rabai de Kemanaia sobre deas. Que eu estou trazendo para você. Vai ser no de repente. De canabra sobre a. Vai ser no de repente. Tá tão difícil, tá tão apertado. Aleluia. E o Senhor está dizendo, mas eu me manifesto nos dias difíceis também. Eu me manifesto nos dias apertados também. Porque todos os dias, aleluia, eles pertencem a mim. O que eu tenho com você não foi anulado. Aleluia. Porque ninguém anula o que eu tenho contigo. Anábia sobre deca. Eu vejo 2 pés pisando numa terra. Vocês já viram aqueles vídeos em que quando a pessoa vai numa praia e pisa, né, os pezinhos ali na praia, depois o pezinho fica aquelas marquinhas? Pois eu via 2 pezinhos pisando numa terra. Aleluia. Você vai pisar naquilo que foi promessa um dia. Você vai pisar naquilo que foi promessa um dia. Você vai entrar naquilo que foi promessa um dia. Você vai pegar naquilo que foi promessa um dia. Ou de calabar, de negiassub, de ras. Porque o Senhor diz assim, eu vou fazer.
O Senhor diz assim: eu vou fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O esquecimento dos homens, aleluia, nunca anulou a lembrança de Deus. O Senhor diz: eu vou fazer. O Senhor diz: eu vou operar. O Senhor diz assim: aleluia. Tem algo que eu vou entregar nas tuas mãos. Tem algo que eu vou entregar nas tuas mãos. Tu vai pegar. Aleluia. Tu vai pegar. Antes era um sonho longe e impossível. Mas se tornará, aleluia, real. Porque eu, o Senhor, te entrego. Aleluia. Prepare-se para o que está prestes a acontecer. Grande será o movimento, filha. Porque o Senhor não brinca. Porque o Senhor não falha. Você não está esperando pelo homem. Você está esperando pelo Deus que te fez a promessa. O Deus que te entrega a tua mão. O Deus que se responsabiliza em cumprir. Aleluia. O Deus que coloca todas as liberações diante de você. Aleluia. O Deus que faz você acessar portas. Aleluia, que você nunca pensou em acessar. Porque Ele coloca nas tuas mãos a chave que abre as portas. Aleluia. Ele coloca diante de você e você passa por uma, você passa por duas, você passa por três. E quantas Ele quiser abrir. O Senhor diz para ti que o que Ele tem para você não cabe só dentro de uma porta. Porque tem pessoas que acham que só é uma porta, mas não cabe dentro de uma porta o que Deus tem para você. São várias. E o acesso foi colocado nas tuas mãos. Eu via quando Deus te entregava o acesso. Eu via quando Deus colocava, aleluia, nas tuas mãos. Orabarrasubianahas. Hariacandu derra sobre decai. Aleluia. Assim te diz o Senhor, pessoas ficarão impressionadas. Porque o que eu vou movimentar cerca de você será muito grande. Hoje, olha para você e acha que você não é ninguém. Desprezar sem saber no que tu se tornaria. Nunca despreze alguém. Você pode estar desprezando um rei sem você saber. Desprezar Davi, não foi? E o que ele se tornou. Eles não sabiam no que Deus iria fazer você se tornar. Porque Deus vê você já sendo.
Mesmo que ainda você não seja. Mas é assim que Deus lhe vê. Anai de kema sobre de cai. E você, aleluia, já é. Anai deria soube de cai arabas. Anai deria soube de calabarraçou. Já tem, aleluia, movimentação acontecendo. Aniacamas. Urianamanaka sobre derebas. Porque eu sinto, só eu que sinto, vocês estão sentindo, como se tivesse algo acontecendo no mundo espiritual. Arambanaga sobre derra. Porque eu sinto muito forte no meu coração. Arabashai de kemendi o arrasoi ederebas. Harayadai asibi de kemiai. O Senhor, Ele está fazendo. E não pense que é porque você não está vendo que não está acontecendo. Não pense isso. O que você precisa é crer no que Deus está fazendo. O que você precisa é acreditar no que Deus está fazendo, porque o Senhor já está movimentando. O Senhor já está alinhando. Ei, Deriacharabahas. Eu vejo algo sendo alinhado. Eu vejo algo sendo colocado, aleluia, no lugar. Sabe quando pega uma folha e ali você desenha uma linha e a linha sai torta? Eu via isso. E de repente eu via aquela linha que estava torta se alinhando. E ela ficando retinha. Aramanaga sobre derebas. E o Senhor falava ao meu coração. Eu estou alinhando. Tem coisas que precisam, aleluia, serem alinhadas e o Senhor está alinhando. Urabacada rasube derebas. Então descansa o teu coração. Porque o Senhor que faz, Ele já está indo na tua frente. Já está alinhando tudo que precisa ser alinhado. Já está arrumando o que precisa ser arrumado. Já está colocando no lugar o que precisa ser colocado. E já está fazendo o que tu não pode fazer. Aleluia. Amém?